diretamente do estande da TV Londrina Expoconde. Estou aqui com dois empresários, Fábio Ribeiro e Anália Ribeiro. É um prazer receber vocês aqui, Fábio. Prazer todo nosso, prestigiando esse evento maravilhoso aí, uma grande troca de informações, um networking, e é sempre importante prestigiar esse momento. Seja bem-vinda, Anália Ribeiro. Obrigada também, né? É um prazer todo nosso de estar aqui, né, participando deste evento mais uma vez, na verdade pela 7ª vez. Que bênção, né? Fest Consultoria e Fest Acústica. É duas empresas do mesmo nome e uma empresa familiar, que o casal trabalha junto. Fala um pouquinho para mim. Sim. Bom, na verdade, nós atuamos na parte de saúde e segurança do trabalho, né? Que é a Fest Consultoria SST, que a gente fala, e a Fest Acústica, né? Que praticamente é a parte de engenharia, né? Acústica. A Fest Segurança, ela está no mercado desde 2007, né? E a Fest Acústica desde 2022. Na verdade foi uma oportunidade, né, que eu acabei identificando, né, trabalhando com a parte de engenharia de segurança. Eu sou engenheiro de produção, engenheiro mecânico de formação, engenheiro de segurança do trabalho. Então, quando eu visitava as indústrias, as fábricas, né, as empresas de uma forma geral, eu identificava elevados níveis de ruído e aí tinha que controlar aquilo de alguma forma. E foi quando eu comecei a enxergar uma oportunidade da engenharia de segurança do trabalho para a engenharia acústica. Foi quando eu voltei, né, para o banco da universidade, me formei em engenharia mecânica e me especializei nessa área de engenharia acústica. Então, a Fest Consultoria, ela nasceu em 2007, e a Fest Acústica, que é a parte de engenharia acústica e mecânica, ela nasceu em 2022, é recente. Mas ambas as empresas elas vêm crescendo porque a demanda e os problemas são muitos, né? Muitos problemas. Quais são as implicações legais caso não sejam cumpridas as normas de segurança e saúde do trabalhador? Então, esse é um ponto muito importante que a gente precisa deixar claro, principalmente para condomínios, né, que é o nosso foco aqui, que é a responsabilidade. Então, o gestor, o síndico preposto, o síndico profissional, eles têm uma responsabilidade muito grande. Inclusive, se a gente for para analisar o ordenamento jurídico, existe a responsabilidade civil e criminal. Então, é algo muito importante. Por isso que existe a obrigatoriedade do cumprimento dessas normas de segurança, que são as normas regulamentadoras. Então, precisa fazer uma avaliação, identificar os riscos que os trabalhadores estão expostos, a funcionário da limpeza, zelador. Então, eu faço essas vistorias no dia a dia e é muito comum, por exemplo, o tal do limpa-pedra, né, que é um produto bastante utilizado aí, né? Esse produto é um produto ácido, né? Então, tem que ter alguns cuidados com relação ao manuseio, com relação aos equipamentos de proteção individual, questão de trabalho em altura, é muito comum também nos condomínios, acessos em cisternas, espaço confinado. Então, assim, às vezes o morador, ele vê o prédio ali, mas a gente enxerga com outros olhos, né? Já identifica uma série de riscos e caso esses riscos eles não sejam gerenciados, como eu disse anteriormente, o síndico, o gestor, ele pode responder ou civil criminalmente. Por isso que existe um programa chamado PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Que o engenheiro vai lá, faz uma avaliação, faz medições de ruído, faz avaliações das atividades, dos perigos, gera relatório técnicos preventivos, tudo isso com base em normas que são cobradas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então essa é a implicação, né? Pode ter multas, embargos, questão da responsabilidade em eventuais acidentes. Então o nosso trabalho é um trabalho preventivo. É igual quando você vai ao médico, o médico fala, olha, você tem que caminhar, você tem que cuidar da sua alimentação, né?
Você tem que. A gente vai lá e fala: ó, você tem que ter um cuidado com esse Sim. processo. O seu trabalhador aqui ele está manuseando um produto químico sem os EPIs adequados. Então, esse é o cuidado, é um trabalho preventivo. E isso é bom, tem muita gente leiga no mercado. Muito. Né? Imagino cada caso que vocês devem pegar. Muitos casos bem complicados. Como as empresas e condomínios devem gerenciar os riscos existentes no ambiente de trabalho? Então, eu comentei que existe o PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, e em conjunto com o PGR, existe também um programa chamado PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, acredito que todos já ouviram falar dos famosos exames, né? Admissional, periódico, demissional. Então, esses dois programas, o PGR e o PCMSO, eles caminham juntos, né? Porque um avalia os riscos e perigos e o outro faz uma análise, uma avaliação por meio das questões de saúde daquele trabalhador, por meio de exames médicos, para saber se a saúde não está sendo comprometida em decorrência dos riscos existentes no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, tem uma funcionária que faz limpeza de banheiro, existe um risco biológico, né? Então, tem alguns exames específicos que precisam ser feitos. Tem um funcionário que trabalha lá com contato, manuseio de produto químico. Então, também tem alguns riscos específicos. O funcionário faz um trabalho em altura, né, nos termos da NR35. Então, também tem alguns exames específicos. Então, uma questão ela está diretamente ligada com a outra, né? Então, essa é a forma de você gerenciar esses riscos. E isso também prevê para o funcionário e para o empresário. Exatamente. Porque depois ele vai responder numa trabalhista. Exatamente. Justamente. Acaba blindando, né? Que a gente fala que blinda a empresa, o condomínio, né, a certos processos trabalhistas. Por quê? Porque ele está promovendo a adoção de todos os itens, né, referente às normas regulamentadoras, né, ele faz o PGR, ele cumpre os exames que está no PCMSO, né, então praticamente acaba blindando ele no processo trabalhista, porque essas documentações elas são exigidas. Né? Então, não basta também só ter a documentação, tem que implementar essas ações que são requeridas dentro desses programas. E é como eu sempre falo, é um trabalho preventivo, né? Você vai evitar trabalhista, você vai evitar o adoecimento de um trabalhador, você vai evitar um acidente, você vai evitar uma série de problemas. E ninguém sai de casa para sofrer um acidente também, né? Ambas partes fica complicado, né? É bem complicado. Eu estou nessa caminhada aí há 26 anos e eu falo assim, é inadmissível, a gente não pode entender isso como algo normal de um trabalhador buscar o seu sustento, né? O trabalho, ele traz a dignidade, né? O sustento para a família, então ele sai da sua casa para trabalhar, ou ele volta mutilado, ou ele volta num caixão. Então, assim, a gente não pode, isso é inconcebível. Eu, como profissional especializado na área de engenharia de segurança, a gente não pode ver isso como algo normal. E esses dados estatísticos, eles não chegam na maior parte da população, infelizmente. A gente tem são números de guerra, né, de acidentes e mortes no ambiente de trabalho a nível de Brasil. Sim. E isso não é divulgado, não tem manifestação, né? Então, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. E a empresa de vocês atende todos os segmentos? Industriais, empresariais, tudo? Todos os segmentos. Eu costumo dizer, desde aquele pequeno barzinho que a gente atende, né? Nós também fazemos um trabalho com o pessoal da Brasel, né? E até grandes indústrias multinacionais. A gente atende condomínio que tem um trabalhador, atende empresas que têm 100, 150 funcionários. Nossa, bacana. Atualmente, como está o cenário da engenharia acústica no Brasil? E quais são as principais demandas? A segurança do trabalho, como eu disse anteriormente, foi o que nos moveu aí, né, para a área de engenharia acústica. Eu costumo dizer que a engenharia acústica ainda é um bebezinho.
né? Nós temos... Não se vê falar muito, né? Não. Tô ouvindo agora. Muitos, mas possivelmente você já deve ter tido algum problema com o vizinho de cima, Arrasta móveis. arrastar móvel, Mulheres, salto. salto. Alto. Então, é um problema que cresce de forma exponencial e assustadora. Tá? Porque o problema do ruído, ele é um inimigo, ele é uma condição que não pede licença para ingressar na sua casa. Né? Ou no seu apartamento, ou, sei lá, em qualquer lugar. Você não tem muito controle disso, Você né? não tem controle. Então, uma fábrica que está gerando ruído, o vizinho de cima que gera ruído para o vizinho de baixo. Uma igreja, um bar com música ao vivo, uma indústria. Então, assim, é um problema generalizado. E, então, isso vem crescendo. E por meio da ciência, né, dos métodos científicos que a gente estuda, existem maneiras, né, de você exercer um controle sobre essas condições. Sempre é o projeto. Né? Sempre quando está tudo no papel é mais fácil. Depois que construiu é mais complicado. Principalmente a gente pega a questão de condomínios. Né? Então, eu vou construir uma edificação. Então é possível, hoje nós temos softwares de alta tecnologia. Hoje nós utilizamos aí um dos melhores softwares no mundo para fazer esse tipo de simulação computacional, que a gente já consegue prever o desempenho acústico da edificação antes dela ser criada e apontar para o construtor o que ele pode estar melhorando para evitar esses problemas de ruído aéreo, ruído de impacto. Então a engenharia acústica ela vem crescendo, né? Isso é na área comercial, pode ser na área residencial, pode ser na área industrial. Um exemplo clássico, analisa esse espaço que nós estamos. Ele é tratado acusticamente. Sim. Então, essas madeiras que tem aí, né, todas essas placas... Hoje tem madeira, tem piso... Tem tudo, Parede. São todos? Sim. Aí o nosso trabalho... Você faz um estudo primeiro. O projeto. Isso, é o projeto. Muitos cálculos, nada de achismo. Hoje as pessoas assistem lá um vídeo no YouTube de uma pessoa falando de isolamento, de estúdio, ela acha que ela vai conseguir fazer e não vai, porque aquilo é ciência aplicada. Né? Sim. Deixa eu te perguntar, tem algum órgão que aprova se está ok, algum laudo, ou é você, a sua empresa mesmo, que vai lá e dá esse laudo que está apto para uso? Para uso? Nós temos aí a questão da prefeitura, né? Tem que passar por eles? Ou não necessário? Por exemplo, eu quero montar um estúdio de gravação, precisa de acústica. Precisa. Você faz o projeto, desenvolve a estrutura para mim e quem aprova se está ok é vocês mesmos. Tá, vamos pensar assim, ó. Depende vamos supor que seja um estúdio de gravação. Tá. Você vai, não digo de podcast assim, que daí é tranquilo, né? Só fala. Mas vamos pensar num estúdio musical. Que vai ter bateria, vai ter baixo, vai ter guitarra, vai ter uma série de instrumentos. Então você tem que pensar o seguinte: isso pode gerar eventualmente uma poluição sonora. Então eu tenho que pensar no meu vizinho, como que eu vou projetar esse estúdio para não incomodar a vizinhança no meu entorno. É muito comum. A gente, hoje mesmo, a gente está fechando um contrato de um estúdio para gravação, lançamento de bandas e tal. E esse estúdio vai ser numa área residencial. Então, então eu tenho limites que precisam, tem leis que precisam ser cumpridas com relação aos limites de ruído. Então a gente faz o projeto e para validar no final teria que fazer uma medição para verificar se aqueles níveis de pressão sonora eles foram cumpridos. Isso é para a igreja, né? O prefeito estava aqui no talk show, né? Então agora recentemente teve um decreto publicado pela prefeitura de Londrina que exige o laudo de proteção acústica. Isso para tudo: igreja, bar, som mecânico. Então eu tenho que fazer medições, eventos. Então eu tenho que fazer medições, eu tenho que descrever os elementos construtivos para poder atestar. Aí sim a gente pode atestar por meio de um laudo que vai para a prefeitura. A gente atesta por meio de um laudo de engenharia mecânica que aquilo está ok. Ou que não está ok. E o que precisa fazer para resolver aquele problema. Que bacana. Isso vem sendo exigido assim de forma
pesada pela prefeitura. Porque, assim, eu falei, a gente trabalha com o pessoal da Brasel. Eu tenho o direito do sossego. Claro, o estabelecimento comercial, o bar, o restaurante, sei lá o que for, também gera emprego, mas tem que gerar emprego dentro de uma consciência sustentável, né? Eu não posso gerar emprego poluindo o meio ambiente, né? Que é a poluição sonora. Sim. Então isso vem crescendo e de forma assustadora. Até me preocupa às vezes, né? Sobre essa situação. Mas é bom que vai ter muito trabalho aí pela frente. Por um lado, por um lado, a gente tem isso também. Dentro desse contexto, como os condomínios e organizações podem prever problemas de acústica? Problemas de acústica. Assim, depois que está tudo construído, é sempre mais difícil. Quantas e quantas demandas chegam no escritório? Sala de reunião, constrói lá, coloca divisória de vidro, não analisa todos os elementos, flancos, propagação. Aí agora tudo que o diretor fala sai. Ou é um corredor que tudo que todo mundo está passando ali incomoda lá. Está tudo pronto. Difícil resolver. Difícil. Tem situações que você tem que tirar tudo e fazer de novo. A gente está com um caso aí de uma grande indústria que foi fazer um enclausuramento de máquina, utilizou materiais inadequados, gastou uma fortuna. O que vai ter que fazer? Arrancar tudo e fazer de novo. Então, assim, a prevenção é no antes, é lá no projeto. Então, eu compreendo que hoje, como eu disse, é um bebezinho, né, acústica, mas esse trabalho que vocês fazem, né, na TV Londrina, então tudo isso, podcast, vai chegar, alguém vai assistir isso e falar, poxa, eu vou fazer um estúdio, eu vou fazer uma sala, eu vou fazer algo com acústica. Eu preciso procurar alguém, entendeu? Então, para isso, Fest Acústica. Fest Acústica. A gente precisa, de alguma forma, atingir os leigos, né? A pessoa que não conhece, que nunca ouviu falar, a gente precisa atingir essa pessoa, porque daí ela vai economizar dinheiro. Sim. Eu já vi ela não muito... vai sair fazendo por conta, ou pro chat GPT, como que eu não, faço? Não resolve. Né? Ela não já vai resolve. direto em vocês, economiza tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro, exatamente, isso mesmo. Tempo e dinheiro. Ô, Fábio, como que eu faço para contratar a tua empresa? Nós estamos com o stand aqui, né, na Expo Conde. Nós temos aí as nossas redes sociais, né, Fest Consultoria no Instagram. Mas pode também estar entrando em contato aí pelo telefone, né, que é o 43 3024 2260, é o telefone e o WhatsApp, né? Então 43 3024 2260. Nesse número dá para atender tanto a parte da engenharia acústica quanto também a parte da engenharia de segurança do trabalho, né, para evitar esses problemas que nós comentamos aí nesse bate-papo. Anália, muito obrigada pela sua participação aqui nesse bate-papo. Fábio, obrigado. Sucesso para vocês nas duas empresas, a Fest Acústica e Fest Consultoria. Obrigado. E espero que você de casa esteja ouvindo esse nosso bate-papo e já segue a empresa deles e solicite um orçamento sem compromisso. Obrigada e até a próxima. Obrigada. Até.